paz do Senhor a todos vocês. É uma alegria poder mais uma vez estar aqui, direto da nossa igreja, aqui no Jardim Brasília, Assembleia de Deus Mistério Madureira, no bairro Jardim Brasília, para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos que estão aí assistindo, já estão chegando, que os irmãos nos ajudassem, dizendo se o volume está bom, se os irmãos estão conseguindo me ouvir bem. Eu preferi não usar o equipamento de som, para ver se a gente conseguia fazer com que ficasse menos ruídos, né? E eu até desliguei aqui o ar da igreja para ver se diminuía os ruídos. Então os irmãos me dão um retorno aí, os irmãos que já estão aí, uma Cristiane, uma Marisa, dê um retorno se os irmãos estão conseguindo me ouvir bem, tá? Para que a gente possa dar continuidade nessa manhã de estudos da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Se os irmãos puderem me dar um retorno, para eu saber se eu já posso continuar. Daqui a pouquinho mais irmãos vão chegar e nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu percebi que no primeiro teste estava muito ruído, né? Provavelmente por causa do barulho do ar-condicionado. Então agora eu desliguei o ar, acredito que vai ficar melhor para que a gente possa, para que os irmãos possam entender, né? Talvez eu passe algum carro na rua e aí diminua um pouco, fica um pouco mais ruído, mas deve ser coisa rápida, geralmente não vai atrapalhar muito. Amém? Bom, meus irmãos, para começarmos a aula de hoje, quero convidar você a, juntamente comigo, fazer uma oração, pedir a Deus que venha nos dar a sua graça e que o seu Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a vontade de Deus através da sua palavra. Amém? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez estamos na tua casa, Senhor. Mais uma vez estamos diante da tua presença, Pai, para essa manhã de estudos da tua palavra. Nós estamos, Senhor, transmitindo, Senhor, essa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu peço ao Senhor que venha alcançar a cada irmão, cada irmã que está, Senhor, que estará, Pai, durante essa aula, se conectando conosco e aprendendo um pouco mais da tua palavra. Senhor Jesus, também peço sobre mim a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor nos use com graça e com sabedoria, para que possamos transmitir aos teus filhos, Pai, a tua palavra e a sua vontade, Senhor, seja entendida por nós e por cada um que irá ouvir, Senhor, esse vídeo, assistir esse vídeo, tanto agora ao vivo quanto depois, quando puderem acessar. Que Deus, Senhor, fique conosco, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos felizes por poder ter os irmãos aqui conosco. Já está conosco aqui também a irmã Marilene. Seja muito bem-vinda, Marilene. Deus abençoe. Para ser uma Marisa, uma Cristiane. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco. Lembrar aos irmãos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, os irmãos podem fazer, na medida do possível, se eu conseguir ir acompanhando aqui, a gente vai tentando responder aos irmãos, tá? Se os irmãos quiserem também fazer algum comentário, os irmãos têm liberdade, comentem aqui nos comentários, nós vamos tentar aí ir lendo o comentário dos irmãos também, tá bom? Então vamos lá, nós estamos no segundo trimestre do ano 2020, né? Essa aqui é a nossa revista desse trimestre, Salmos, né? O livro dos Salmos, nós vamos trazer o livro dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então essa é a nossa revista. Eu creio que todos os irmãos que estão aqui conosco ao vivo já receberam a sua revista. Se você ainda não recebeu, você pode entrar em contato conosco através aqui mesmo do Facebook, ou também pode chamar pelo WhatsApp. O nosso irmão Jacques, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, ele estará dirigindo até você, entregando, né? Repassando uma revista para que você possa acompanhar. Enquanto esse tempo nós estaremos em quarentena, nós vamos procurar todos os domingos fazer as aulas, para que nós não fiquemos sem as aulas e não percamos essa oportunidade de aprender da palavra de Deus, esse livro tão maravilhoso que é o livro do Salmo. Então vamos lá para a nossa aula. Nós tivemos na última quinta-feira o culto da Escola Bíblica Dominical, que foi online. Nós estudamos sobre Salmos, um guia devocional para o cristão. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a segunda lição, né, da nossa revista, que é Jesus Cristo e missões nos Salmos. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema, graças a Deus. O textuário da lição está baseado em Salmo 22, verso 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das tuas palavras, do meu bramido, e não me auxilias? Esse é o Salmo 22, verso 1. A verdade aplicada dessa lição diz: os Salmos também testificam acerca de Jesus Cristo,
sua obra e o plano divino para alcançar os povos, para que todos o adorem. Objetivos da lição são 3. O primeiro, compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. O segundo, apresentar o sofrimento do Messias. E o terceiro, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Os textos de referência se encontram em Salmo de número 2, versos 1 a 3, Salmo 22, verso 27 e Salmo 110, verso 1. Se alguns dos irmãos que estão conosco ao vivo não têm a revista e gostaria de acompanhar, os irmãos podem entrar também no Google e digitar lá a editora Betel, Escola Bíblica Dominical. Você vai ter acesso também aos conteúdos da revista ali pelo site da editora Betel. Então, se você quiser baixar o site, copiar o site para você acompanhar a aula, você pode também usar esse meio. Então, o texto de referência, Salmo 2, verso 1 diz assim: Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo 22, verso 27 diz: Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. O Salmo 110, verso 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Graças a Deus, esses são os textos de referência. Nós vamos já dar início à nossa aula de hoje pela introdução, que diz assim: Nessa lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Meus amados irmãos, assim como toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, o tema central da Bíblia é Jesus. Mesmo nos livros do Antigo Testamento, todos os livros direcionam sua mensagem a Cristo. Então, os Salmos, assim como todos esses livros da Bíblia, não deixam também de direcionar a sua mensagem, de centralizar a sua mensagem na pessoa de Jesus Cristo. É bem verdade que no Antigo Testamento, Cristo era a promessa que viria. E no Novo Testamento, Cristo é a promessa que veio, que veio, o próprio Deus encarnou, e se fez carne e habitou entre nós. É isso que diz a palavra de Deus no Evangelho de João. Então, toda a Bíblia, em todos os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, todos eles têm como tema central a pessoa bendita de Jesus Cristo. Os Salmos em especial, assim como no livro dos profetas, por exemplo, o profeta Isaías, que é chamado de profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias. Assim como o profeta Isaías, os salmos também alguns dos salmos são dedicados à profecia sobre Cristo, sobre a sua vinda, sobre a sua vida, sobre o seu sofrimento, sobre a sua ressurreição e também sobre ao futuro que ainda não aconteceu, que será o arrebatamento da igreja, a glorificação da igreja e a eternidade com Cristo, que é a nossa esperança. Então, os salmos também testificam sobre Jesus. E nós vamos estudar aqui alguns salmos que falam sobre isso. O escritor da revista é o pastor Adriel, se não me falha a memória, é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, é o comentarista da revista nesse trimestre. Ele destacou aqui no primeiro tópico, que é profecias nos salmos messiânicos, o salmo de número 2. O salmo de número 2 traz 3 profecias sobre Jesus. A primeira é a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. A segunda é o triunfo do Filho de Deus. E a terceira é o reinado do Filho de Deus sobre todas
as nações. São essas 6 profecias que nós veremos nesse primeiro tópico aqui. Os salmos testemunham acerca de Jesus Cristo. Então vamos lá. O primeiro, a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se ou revoltar-se. Percebe no contexto que essa revolta é generalizada. Independe da posição social ou classe do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas dos reis e príncipes em conluio e são direcionadas ao ungido de Deus. Nós vimos isso quando nós vemos os evangelhos, nós percebemos o cumprimento de parte dessa profecia, porque desde quando Jesus veio, a nação de Israel não o recebeu como Messias. Ele diz assim no Evangelho de João: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Pelo contrário, o levaram à morte e morte de cruz. Então, essa profecia se cumpriu. O povo se revoltou contra o Messias. Ao invés de recebê-lo, de aceitá-lo, pelo contrário, se revoltaram contra o Messias. Não lhe deram crédito, não lhe deram atenção, e esse era o cumprimento da profecia. Não só o povo, mas também diz aqui a revista, os reis e príncipes em conluio são direcionados, são levados a enfurecer-se e revoltar-se contra o Messias. Essa profecia tanto teve seu cumprimento com a vinda de Jesus à terra, como terá seu cumprimento na segunda vinda de Cristo à terra. Quando Jesus voltar com a sua igreja, a Bíblia diz que os povos se revoltarão, o mundo inteiro se revoltará contra Jesus e haverá uma grande guerra. Está lá no livro de Apocalipse, também no livro de Ezequiel, uma grande guerra. O livro de Daniel também cita, onde todos os reis da terra se levantarão contra Jesus, e contra o seu povo. Então essa profecia tanto se cumpriu a sua primeira parte, como terá também o cumprimento na segunda vinda de Jesus Cristo. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus ungido. Aí no final aqui do tópico 1 diz assim, Cristo, essas profecias já diziam que Cristo enfrentaria uma forte oposição, como aconteceu na primeira vinda de Cristo, como nós já citamos. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo. Olha só, o ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então olha só, essa promessa teve o seu cumprimento, ela ainda está em cumprimento e ela terá também o seu cumprimento no final dos dias, no final dos tempos. Então hoje, como que nós percebemos a revolta das pessoas contra Cristo? É o que o escritor escreveu aqui, o ataque direto aos valores cristãos. Isso é uma clara demonstração de revolta contra Cristo. Nós vemos hoje, eu até citei aqui em um dos nossos cultos passados, como as pessoas, como o mundo, como a sociedade tem prazer em atacar os valores cristãos. Eles sentem prazer em atacar aqueles que prezam pelos valores cristãos. Nós vemos hoje uma sociedade totalmente corrompida, totalmente desvirtuada, que tem prazer na maldade, tem prazer em escandalizar, prazer em desmoralizar aquelas pessoas que prezam pelos valores cristãos, por aquilo que Cristo nos ensinou. Então isso é muito interessante você parar para meditar, porque nós estamos vivendo tempos assim. Eu lembro que eu citei aqui também no último culto, no último domingo, aliás, melhor dizendo, sobre os dias de Noé. A Bíblia fala, Jesus diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. O povo se casava, dava-se em casamento, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e nem se preocupavam com a salvação das suas vidas. E nos dias de hoje nós vemos a mesma coisa. Tudo que é relacionado a Cristo
eles desmoralizam, eles desmerecem, mas isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: não se entristeçam quando vocês forem injuriados ou injustiçados por causa do meu nome, porque é grande o vosso galardão no céu. Então nós, enquanto cristãos, ao invés de ficarmos ofendidos quando alguém nos ridiculariza ou desmoraliza, como nós vimos aí no mês de fevereiro, no último carnaval, há poucos dias atrás, as pessoas desmoralizando a fé cristã, desmoralizando Cristo, que a fé cristã tem como alvo, as pessoas fazem de tudo para desmerecer a fé. Isso tudo é cumprimento. Então, nós não deveríamos ficar, como se diz, chateados, porque na verdade deveríamos nos alegrar, porque quando as pessoas desmoralizam, desmerecem a nossa fé, é prova de que Jesus é prova do cumprimento da palavra de Cristo. O escritor Charles Spurgeon, o pastor Charles Spurgeon, ele escreveu no livro Os Tesouros de Davi, diz assim: temos nesses primeiros versículos a descrição do ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. O salmo começa abruptamente com uma pergunta irada, e não para menos que a visão de criaturas armadas prontas para batalhar contra o seu Deus. Pasmasse a mente do salmista. Os reis da terra se levantam com determinada intenção de prejudicar. Eles se põem em formação opositora contra Deus. Não se trata de amotinação temporária, mas de ódio entranhado, porque eles se levantam resolutamente para resistir ao príncipe da paz. Então essa é a missão do Deus desse século, nós sabemos que o nosso adversário tem por missão se opor à vontade de Deus, se opor a tudo quanto Deus tem para a humanidade. Então esse é o trabalho do diabo. Então as nações se levantam, os governantes, os reis da terra se levantam e se colocam em oposição à vontade de Deus, e que o escritor diz aqui, para resistir ao príncipe da paz. 1.2, que é a segunda profecia, o escritor fala sobre o triunfo do Filho de Deus. Diz assim: percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatados no Salmo 2, verso 1 a 3, tinham por finalidade romper as ataduras, diz o texto, do Messias. Rompamos, ou seja, removamos as ataduras e cordas. Eles não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Então, nós vemos aqui que não adianta o mundo, os reis, os governantes, por mais poderosos que sejam, não adiantam, porque eles serão derrotados, porque o Messias triunfará. É isso que nós cremos. Olha só, dois aspectos, o escritor tem aqui, primeiro, os sábios e entendidos serão confundidos. Como que o Messias triunfará? O escritor está dizendo aqui, os sábios e entendidos serão confundidos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Se você puder, você destaca na nota para você ler depois. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Segundo, haverá triunfo sobre todos os arrogantes. Todos os arrogantes. Está lá em Colossenses, capítulo 2, verso 15, a referência sobre esse assunto. Então, meus irmãos, hoje nós vemos pessoas que são extremamente arrogantes, se acham não só melhor do que as outras, como também se colocam em posição de semideuses, se acham semideuses. Até vemos no meio religioso isso muito acontecer. Pessoas que se acham porque alcançaram uma determinada posição eclesiástica ou social ou política,
acham-se que são semideuses, né? Que podem mandar e desmandar, são arrogantes, são soberbos. Mas a Bíblia diz, e o escritor confirma aqui, que haverá triunfo sobre todos os arrogantes. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a arrogância e a soberba. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. O que é resistir, pastor? É parar, é barrar, isso é resistir. Então você imagina a pessoa vindo em encontro com Deus, uma pessoa soberba, Deus estende a mão e barra ele, para ele. Então Deus não tem prazer no soberbo, mas pelo contrário, na direção oposta, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele tem prazer na pessoa que é humilde, ele dá graça ao humilde. Então isso é uma lição maravilhosa para nós. Spurgeon ainda continua dizendo, esse comentário tem somente na revista do professor, diz assim: o Senhor deu ao seu ungido a vara de ferro, olha só, com a qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. E apesar da força imperial, eles não passarão de vasos de oleiro facilmente despedaçados com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão quebrados. Os vasos de oleiro não serão restaurados caso sejam quebrados. A ruína dos pecadores será incorrigível se Jesus os golpear. Então, irmãos, às vezes a gente vê, tem pessoas que acham que o diabo tem um poder paralelo ao poder de Deus. Acham que o diabo luta de igual para igual com Deus. Isso é um engano. O diabo é poderoso? É lógico que ele é. Ele domina o mundo. A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Ou seja, todo sistema mundano, todo sistema terreno é dominado, é comandado, logicamente, pela permissão de Deus, pelo diabo. Então, salvo a intervenção de Deus, principalmente por causa da igreja que ainda está na terra, sob a ação do Espírito Santo, salvo essas condições, o diabo domina. O diabo comanda, então ele é poderoso, mas ele não é todo poderoso. O escritor Spurgeon diz aqui, sobre o onipotente Filho de Deus. O que é onipotente? É que tem todo o poder, que detém todo o poder. Ou seja, irmãos, o diabo tem poder, mas o poder do diabo não chega nem próximo ao poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele regerá o mundo com vara de ferro. Quem regerá o mundo? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Ele regerá o mundo com vara de ferro e fará em pedaços os rebeldes. Então, irmãos, todos que você vê hoje, pessoas que blasfemam, que zombam de Cristo, que fazem pouco caso da fé cristã, que zombam da igreja, irmãos, nós devemos orar por essas pessoas para que se arrependam, para que cheguem ao conhecimento da verdade. Porque se não chegarem, haverá um tempo em que Deus despedaçará essas pessoas. Tanto o diabo, que é o governante dessas pessoas, que é o controlador da vida dessas pessoas, quando elas serão despedaçadas. E Spurgeon diz aqui, ele compara, eles serão despedaçados como vasos de oleiro facilmente quebrados com a vara de ferro. Então imagine lá um vaso, né? Um vaso de barro, né? Um vaso de barro que é cozido no fogo, né? Fica endurecido. Mas se você pegar uma vara de ferro, uma barra de ferro, e der no meio desse vaso, ele será despedaçado. Então é essa analogia, é essa linguagem que a Bíblia diz, e o Spurgeon comenta aqui, que serão despedaçados. Ou seja, e não haverá correção, não haverá mais, os pecadores serão incorrigível se Jesus os golpear. Então, meus irmãos, você que me ouve, nós precisamos ter isso em mente, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não pensem em vocês, não achem vocês, que tudo isso que eles fazem hoje, todas as afrontas, todas as blasfêmias, todos os insultos contra Cristo e contra a sua igreja, ficará sem recompensa, ficará sem julgamento? De modo nenhum, de modo nenhum. Se não se arrependerem, se não se dobrarem a Jesus, se não reconhecerem Ele como Filho de Deus, um dia serão julgados.
ai daqueles que serão julgados pelo Senhor. Não haverá mais misericórdia, não haverá mais salvação. Então, nós estamos em um tempo onde a porta da graça está aberta e as pessoas podem recorrer, podem se curvar a Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador e serem alcançados pela sua salvação. O terceiro ponto desse tópico diz: o reinado do Filho de Deus. Essa é outra profecia contida também no Salmo de número 2. Olha só. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Está lá no Salmo 2, verso 8. O decreto divino, escorçado nos versos 7 e 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Então vamos lá. Primeiro, o ofício de Cristo está detalhado em relação ao universo. Cristo passa a governar o mundo. Os textos de referência estão ali em Mateus 25, também Mateus 28 e Hebreus. As nações serão reunidas em volta dele. Então Cristo, que é o centro, da Bíblia, que é o centro da fé cristã, todas as nações serão reunidas diante dele. E a Bíblia diz assim que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Então isso se cumprirá. Olha só. Então o universo passa a ser governado por Cristo. Todas as nações serão reunidas diante dele. Segundo ponto. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também dos gentios e os confins da terra. Então, esse governo de Jesus Cristo, esse domínio de Jesus Cristo, ele se estende à igreja. A Bíblia diz, está lá em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, diz assim que se formos fiéis, ele permanece fiel, e se morrermos, também com ele reinaremos. Então essa é uma promessa para a igreja. Esse governo que Jesus exercerá sobre a terra, agora não mais dando liberdade ao nosso adversário, a Satanás. Agora Satanás será extinto, por 1000 anos ele será preso, depois será solto e depois completamente destruído. A igreja governará a terra. Então você, eu, aqueles que creram em Cristo, aceitaram a fé em Cristo, que coisa maravilhosa! Isso enche nosso coração de alegria, isso enche nosso coração de esperança. Não importa, irmãos, o que o mundo vai se tornar daqui para frente, não interessa. O que importa é a nossa esperança. Um dia nós reinaremos com Cristo. Essa promessa se estende à igreja, e nós teremos parte, não só o povo de Israel, que é o povo eleito por Deus, a nação eleita, como também nós, os gentios, que fomos alcançados. O Evangelho de João diz assim que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que coisa maravilhosa, que promessa gloriosa. E o terceiro ponto, por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão o duro juízo. Então, como será o reinado do Filho de Deus? Será assim: ele reinará sobre todas as nações se reunirão nele. Ele reinará juntamente com a igreja, com o seu povo, tanto o povo judeu quanto a igreja, que são os que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. E também ele irá julgar aqueles que não aceitarem a Cristo, aceitarem o Messias, serão julgados pelo Senhor com um duro juízo, diz o comentarista da revista. Olha só, ainda um destaque aqui na revista do professor Augusto Hopkins Strong destaca: podemos encerrar nossas considerações sobre o reinado de Cristo com 2 observações práticas. Então, vamos encerrar esse comentário sobre o reinado do Messias, do Filho de Deus, com 2 observações práticas. Primeiro, nunca será demais pensarmos na cruz,
mas podemos pensar menos no trono. Então, o resumo disso tudo, do reinado de Cristo, está centralizado na cruz de Cristo. Então, esse escritor aqui, Aldous Hopkins, ele diz assim, nunca será demais pensarmos na cruz, mas podemos pensar menos no trono. Quando pensamos mais na cruz do que no trono, é um sinal de que nós estamos realmente firmados em Cristo e não apenas firmados na recompensa. Olha só, o segundo ponto: não teremos Cristo como profeta e sacerdote se não aceitarmos como rei. Então, esses dois pontos, precisamos pensar mais na cruz do que no trono, para reconhecermos a nossa condição, entendermos qual é a nossa condição. E o segundo ponto: não teremos Cristo como profeta ou sacerdote se não aceitarmos como rei. Então, Cristo também é o nosso rei. Ele é o rei dos reis. Nenhum rei terreno, por maior que ele tenha sido, ele se comparará ao rei dos reis, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. Então, nesse primeiro toque, nós aprendemos sobre o Salmo 2, revelando as 3 profecias, a revolta do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Graças a Deus por isso. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui. Irmã Rosângela, que chegou aqui. Irmã Matilde, que está aqui conosco também. Pastor Reginaldo, meu pastor, uma alegria tê-lo conosco aqui. Deus abençoe o pastor Reginaldo. Irmão Levi também está aqui conosco. Deus abençoe os irmãos. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, os irmãos têm liberdade para participar conosco aqui. Pastor Reginaldo, meu paizão na fé, Deus abençoe. Uma alegria ter você aqui, ter o senhor aqui comigo, acompanhando essa aula. Graças a Deus por isso. Vamos lá? Então vamos lá. 2. O sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. Então, alguns salmos retratam o sofrimento. Por exemplo, o Salmo 22, que nós iremos tratar agora. Expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo, são 2 comentaristas, escritores, escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referência a Jesus Cristo. Então vamos lá. O que os salmos falam sobre o sofrimento do Messias? O Salmo 22 é em especial destacado aqui. Sujeição e abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22, e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Mateus 27, 46. Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e os homens. Deixa eu fazer um destaque aqui, irmãos, porque às vezes a gente percebe, tem pessoas que dizem assim, que pensam assim, que o sofrimento de Jesus foi apenas físico. De modo nenhum. O maior sofrimento de Cristo não foi o sofrimento físico, É lógico que o sofrimento físico de Jesus foi brutal, foi cruel. Jesus foi julgado injustamente, condenado injustamente. Então, as humilhações físicas que Jesus passou, foi esbofeteado, foi cuspido, bateram em seu rosto, em sua face, a coroa de espinho, as chibatadas, as chicotadas, a cruz pesada sobre os ombros, os cravos na mão, nos pés. Tudo isso foi um sofrimento cruel, é uma coisa absurda, até de nós imaginarmos nos dias de hoje. Naquela época não era absurdo, naquela época o ato de crucificar era comum, principalmente no Império Romano, era uma forma de punição até comum naquela época. Penso eu que Jesus foi levado até um pouco mais do que a normalidade naquela época, devido à fúria,
que as pessoas tinham de Jesus, complementando o que nós estudamos no primeiro tópico, sobre a revolta contra Cristo, o ódio que eles tinham de Cristo, a ponto de o povo escolher um bandido, um salteador, um ladrão, um assassino chamado Barrabás, ao invés de Jesus, que mal algum havia feito. Olha o tamanho, era o ódio das pessoas contra Cristo. Então, mas o sofrimento de Cristo, o maior sofrimento não foi o sofrimento físico. O maior sofrimento de Cristo foi o emocional, a humilhação psicológica que ele passou. E mais do que isso, vale destacar, até o escritor John Stott, que é um pastor inglês, ele destaca no livro A Cruz de Cristo, ele destaca algo muito interessante que quando eu li eu fiquei realmente impactado com isso. Ele diz que Cristo não morreu apenas no corpo, porque se Cristo tivesse morrido só no corpo, nós teríamos apenas corpos redimidos, ou seja, o perdão seria apenas para o nosso corpo, nós teríamos corpos redimidos, mas Cristo morreu na alma, isso é profundo. Cristo morreu na alma. Sabe qual foi a hora que Cristo morreu na alma? Foi exatamente na hora do abandono. Na hora do abandono. Porque o que é a morte? Senão a separação do homem do Criador. Isso é a morte. É quando há separação completa do homem com o seu Criador. Quando Cristo foi abandonado por Deus na cruz, a sua alma morreu. E glória a Deus por isso. Porque se Cristo não tivesse morrido por completo, não tivesse morrido na alma, como escreveu John Stott, nós não teríamos a nossa alma redimida, apenas os nossos corpos. E o plano de Deus era que o homem fosse resgatado por completo. Então, glória a Deus, porque Cristo se sujeitou ao abandono. A hora mais terrível de Cristo, durante todo o seu sofrimento, foi quando o Pai o abandonou. A Bíblia diz que os pecados da humanidade recaíram sobre ele, e Deus não suportou olhar para ele, por causa da santidade de Deus. Ao ver o seu filho carregando o pecado de toda a humanidade, ele não suportou. Deus abandonou Deus. Deus Pai abandonou Deus Filho. E essa foi a hora mais triste da cruz. E também para nós, a hora mais feliz da cruz. Porque foi o momento que Cristo foi ao profundo. Ele desceu ao lugar mais difícil de estar. Que é quando o homem se afasta de Deus. É abandonado por Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas Cristo suportou em meu e em seu lugar. Você deveria dar glória a Deus por isso. Você deveria exaltá-lo por isso. Você deveria glorificá-lo por isso. Porque essa é a garantia da nossa vitória. A morte completa de Jesus na cruz. Ele entregou o seu Espírito e disse: Pai, está consumado. O trabalho foi feito completo. Graças a Deus. O escritor diz aqui, Cristo abriu mão da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, ou seja, a mim e a você, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. Glória a Deus por isso. Tópico 2, ainda sobre o sofrimento do Messias, a zombaria e o desprezo. Esse também é um sofrimento relatado no Salmo 22. O verso 6 diz assim, mas eu sou o verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, 6 e 7, quando Cristo assumia a forma de servo, como profetizou o profeta Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Essa versão é a nova versão na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: tão desfigurado, disse Isaías, que nem parecia um ser humano. Então olha só, a zombaria e o desprezo. Aí diz assim que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi desprezado, ele foi rechaçado, ele foi zombado.
Então esse foi um sofrimento que estava escrito no Salmo de número 6, Salmo 22, verso 6. Aí ele diz assim, foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos 10, 33 e 34, e pela atitude de um dos ladrões que estava na cruz, né? Até na cruz, Jesus foi ridicularizado, né? O ladrão que estava em um dos seus lados disse assim, se você é o Cristo, você não é o Salvador, então salva-te a ti mesmo, e salva nós também. Então ele foi zombado até na cruz, né? Comparado a um malfeitor, comparado a um criminoso. Então um sofrimento terrível que Jesus passou. Logicamente, como eu já disse, não maior esse sofrimento do que o sofrimento do abandono do próprio Deus. Um destaque aqui na revista do professor, Charles Spurgeon também diz, aliás, é Dionísio que disse, ele foi citado por Charles Spurgeon: verme assim calcado sobre os pés, pisoteado, maltratado, esbofeteado, cuspido, escarnecido e atormentado, de modo a parecer mais como um verme que um homem. Olha só, irmãos, que coisa forte, olha que coisa profunda. Ele foi tão desfigurado que ele parecia mais um verme do que um homem. Aí a gente entende o que eu acabei de citar, Isaías diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então olha que coisa terrível, né? Como foi a forma cruel em que foi o tratamento de Cristo. Olha só, vejam que grande desprezo suportou o Senhor da majestade. Que a sua confusão seja para a nossa glória, que o seu castigo seja para a nossa felicidade divina. Impacta sem cessar esse espetáculo, ó crente, a sua alma. Então esse espetáculo tão horrendo deveria impactar muito mais a nossa vida, a nossa alma, né? Porque foi o que nós deveríamos sofrer. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Graças a Deus por isso, como eu já disse. O tópico número 3 diz: o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O Salmo 22 também deixa claro que Jesus cumpriu a sua missão e que o sofrimento não impediu de cumprir a sua missão, né? Então vamos lá. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus usa este verso para referir a Jesus Cristo. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir a sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Está lá em Isaías 53. Tão satisfeito que chamam os que foram santificados de irmãos, ainda que haja zombadores e escarnecedores. Contudo, também há santificados e irmãos. Graças a Deus. Assim como houve zombadores, escarnecedores, quando Cristo estava na terra e foi crucificado, também há hoje, nos dias de hoje, zombadores e escarnecedores. Mas também há santificados e irmãos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, são santificados por Ele e entram para a família de Deus, são adotados na família de Deus e agora somos uma grande família e nos chamamos de irmãos. Graças a Deus, porque o sofrimento de Cristo não lhe impediu de cumprir a sua missão. Isso traz também uma lição para nós, vale destacar aqui, porque o trabalho da obra de Deus, o trabalho do reino de Deus, também nos traz sofrimento, né? Todos aqueles que são envolvidos com o trabalho do reino, eles também são acometidos de sofrimento. São enfermidades, são calúnias, são revoltas, oposição. Isso tudo faz parte do trabalho do reino de Deus. Mas o sofrimento jamais poderá impedir-nos de cumprir a nossa missão. Assim como Jesus deu-nos o exemplo de que o sofrimento não lhe impediu, mesmo o sofrimento mais doloroso, como eu já disse, o abandono do Pai, não impediu que Jesus cumprisse a sua missão. Assim também, nós que temos uma missão, todo cristão que tem uma missão a cumprir na terra,
não pode deixar se abater pelo sofrimento. Não pode colocar o sofrimento em lugar de destaque mais do que a missão que Jesus lhe confiou. Então nós temos que ter esse exemplo do nosso mestre, né? Saber que Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo e ele não abandonou a missão por causa do sofrimento. Hoje em dia nós vemos pessoas que dizem que têm um chamado, que querem cumprir o chamado, a missão que Deus deu a ele, mas não suporta o sofrimento, não quer passar pelo sofrimento, só quer viver as benesses, os benefícios, né? Como diria, o bônus, mas não querem o ônus. E servir a Cristo é maravilhoso. Não existe coisa melhor do que servir a Cristo. Mas Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflição, ou melhor dizendo, aflições, né? Porque são muitas. A Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo. Mas a segunda parte dos 2 versos diz assim, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. E o outro verso diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que promessa. Então, meu irmão, nós precisamos passar pelo sofrimento. E o sofrimento virá. Uma hora ou outra o sofrimento virá. Todo esse sofrimento que eu citei aqui, enfermidade, desprezo, calúnia, afronta, oposição, o sofrimento virá, irmãos. Mas nós precisamos ter em mente que o sofrimento é passageiro, a glória é eterna, o sofrimento é momentâneo, a glória é para sempre. O sofrimento é terreno, a glória é celestial. O sofrimento um dia vai acabar, mas na eternidade nós viveremos para sempre em alegria, em prazer com o nosso mestre. Você pode glorificar a Deus onde você está? Você pode levantar a sua mão e dizer, graças a Deus que eu fui alcançado pela salvação. Que coisa maravilhosa. Como é bom nós relembrarmos, né? Essa preciosidade que só o cristão, o crente em Jesus realmente, ele tem quando ele aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Graças a Deus por isso. Deus abençoe os irmãos que continuam conosco aqui. Irmão Abner, pastor Fagundes, Deus abençoe o pastor Fagundes, Paz do Senhor Jesus, irmã Rosângela também conosco aqui, irmão Luiz, irmão Luiz Carlos, né? Irmão Carlos, Isabel, Deus abençoe Carlos, em nome de Jesus. Uma alegria ter vocês aqui conosco, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá para o tópico 3. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, volta a lembrar, os irmãos podem perguntar, tá bom, irmãos? Os irmãos podem perguntar, fiquem à vontade aqui. Na medida do possível, nós estaremos respondendo os irmãos também. Graças a Deus. Já estamos terminando, é o último tópico, mas 10 minutinhos nós já encerramos a aula de hoje. Vamos lá. O sacerdócio real e os salmos missionários. Então, os salmos também citam o sacerdócio real de Cristo e tem também salmos missionários, falam sobre a missão de Cristo e a missão da igreja. Estudadas as questões relativas a profecias e sofrimento do Messias, o seu sacrifício, conforme o Salmo 2 e 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. Primeiro, sacerdócio real segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, verso 4, informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus 5,6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo, rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4,15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido acima no céu. Então olha só, o sacerdócio de Cristo não é o sacerdócio humano, como o sacerdócio o sacerdócio de Arão, né? Dos filhos de Arão. Por quê? Porque Arão pecou, porque o sacerdócio de Arão foi um sacerdócio falho, né? Fraco, não foi um sacerdócio eterno. É por isso que Hebreus diz lá que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. E aí o escritor Matthew Henry faz essa comparação, né?
Olha só, Melquisedeque foi um sacerdócio no seu trono, ou seja, Melquisedeque era rei, né? Era rei da que veio a ser chamada Jerusalém, né? Melquisedeque era rei e foi também sacerdote. Cristo também é rei e é o nosso supremo, o nosso sumo sacerdote. E aqui diz assim, ó, a palavra Melquisedeque significa justiça, rei de justiça, né? E Cristo também é o nosso rei de justiça e de paz. Então essa comparação que McWenry faz. Ele não teve sucessor, Melquisedeque. Não teve sucessor no sacerdócio Melquisedeque. E Jesus também, Cristo também não tem sucessor. Ele é o nosso supremo e único sumo sacerdote. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, como nós dizemos aqui, conforme podemos verificar em Hebreus. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima do céu. Então o sacerdócio araônico, o sacerdócio de Arão, dos filhos de Arão, ele foi corrompido ao longo do tempo, né? Foi um sacerdócio que chegou um momento que não tinha mais nenhuma validade, né? Não tinha mais nenhum fruto, né? Por isso que o sacerdócio é comparado à planta, né? à figueira. Quando Jesus passa lá nos evangelhos, quando Jesus diz que ele passa na frente da figueira, ele procura figos na figueira e ele não encontra, e aí ele manda que a figueira seque, né? Porque aquela figueira simbolizava o sacerdócio de Arão, né? Que havia o ministério que já não produzia mais fruto, havia secado, e Jesus estava implantando o seu reino, e agora o seu reino era um reino frutífero, era um reino de paz, um reino de justiça, o reino verdadeiramente o reino de Deus sobre a terra. Então o sacerdócio ficou no passado. Agora nós temos só um sumo sacerdote, que é Cristo. E todos nós que aceitamos a Cristo somos sacerdotes, porque temos o privilégio, temos o direito de nos achegar diante de Deus pela sua misericórdia, pelo sacrifício de Cristo. Nós temos o direito, né? O véu foi rasgado e nós agora temos a possibilidade de nos achegar de Deus. E não precisamos de ninguém mais para interceder por nós. Não precisamos de ninguém mais. Apenas o nosso único intercessor e mediador é Espírito Santo e Jesus Cristo. É o nosso mediador, o nosso intercessor. Ele diz que o Espírito Santo intercede por nós. E Jesus também é o nosso intercessor e o nosso mediador. Homem nenhum mais precisa ser sacerdote sobre nós, de modo nenhum. Agora nós temos liberdade. Nós somos feitos, diz a Bíblia, nós somos feitos reis e sacerdotes. Olha que coisa maravilhosa. Você pode a qualquer momento se achegar na presença de Deus, aonde você estiver. Você pode elevar o seu pensamento a Cristo, a Deus, e você pode se achegar à presença de Deus. Por quê? Porque você é sacerdote. Você foi feito sacerdote em Cristo Jesus. Então, logicamente, nós temos os nossos pastores, os nossos líderes espirituais que estão sobre nós, né, que nos orientam, que nos dão a direção. Isso é importante, isso é necessário, mas você não depende mais de ninguém para se chegar diante de Deus. Você não precisa vir à igreja para se chegar diante de Deus. Não, você pode se chegar diante de Deus onde você está. Você é um sacerdote diante de Deus. Cristo te fez sacerdote diante de Deus por causa do sacrifício dele. Isso é maravilhoso. Vamos lá. O tópico 2, 3.2, os salmos missionários, né? Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e características de Cristo, compete observarmos os salmos 67 e o 117. Estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas também, por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênção, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Então, os salmos também revelam, né, o propósito de Deus para todas as nações. A vontade de Deus é que todos se acheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, há uma interessante sequência. Somos abençoados para a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. Então, uma das missões da igreja é fazer o nome de Deus conhecido na terra. Uma das missões da igreja, talvez a principal dela, seja fazer o nome de Deus ser conhecido na terra. Essa foi uma missão dada ao povo de Israel.
Deus queria que, através de Israel, o mundo conhecesse a vontade de Deus e conhecesse o próprio Deus. Mas Israel falhou na sua missão, né? Principalmente quando não reconheceu Cristo como seu Senhor, como o Messias. Mas a igreja tem hoje essa responsabilidade de fazer o nome de Cristo conhecido na terra. Eu vi uma frase, uma vez o pastor Alexandre Medrano, ele citou uma frase, eu não lembro agora quem que é o escritor dessa frase, mas ele diz assim que Cristo é glorificado quando alguém se lembra dele por causa de nós. Olha que coisa profunda. Cristo é glorificado quando alguém se lembra dele por causa de nós. Quando uma atitude nossa reflete a glória de Deus. Quando uma atitude nossa no trabalho, na escola, na igreja, na rua, seja onde for, na família, em casa, quando alguém vê uma atitude nossa e se lembra de Deus por causa de nós, nós estamos glorificando a Deus. Você já teve essa experiência de alguém olhar para dizer assim: rapaz, olha, você parece com um Cristo. Uma vez um amigo meu disse assim, chegou para mim muito feliz, assim: nossa, Max, eu sou muito feliz. Eu falei: por que você está feliz? Ele falou assim: porque no meu trabalho, uma pessoa chegou em mim e disse assim: eu vejo Jesus em você. Isso alegrou o coração dele. Eu falei assim: fique alegre mesmo, você precisa ficar alegre mesmo, porque é resultado da obra de Cristo na sua vida, né? Nós começamos a ser parecidos com Ele. Quando nós nos dedicamos a Ele, começamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Aliás, a palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Então, se nós queremos ser chamados cristãos, se somos discípulos de Cristo, precisamos refletir as atitudes do nosso mestre. Então, essa deve ser a nossa missão: fazer Jesus conhecido. Tem pessoas que pensam que só faz Jesus conhecido quando ele prega. E pregar para o pecador é extremamente importante, necessário. Mas com as suas atitudes, você também prega. Com as suas decisões, reações, você também prega, né? Alguém já disse assim que não posso te ouvir porque as suas atitudes gritam mais do que as suas palavras. Essa frase: não consigo te ouvir porque as suas atitudes gritam mais do que as suas palavras. Às vezes, irmãos, tem muita gente que fala muito de Jesus, mas não vive nada do que fala. E as pessoas olham para ele e dizem assim: como que pode a pessoa falar de Jesus, falar que Jesus transforma, se ela mesma é transformada? Como que pode falar que Jesus salva, se ela mesma é salva? Porque a pessoa que pratica a mentira, que não perdeu o prazer de praticar a mentira, ainda não foi salva, ainda não nasceu de novo. Então, irmãos, às vezes a gente prega muito mais com as nossas atitudes, né? A Bíblia diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, e as pessoas estão de olho em nós. E alguém já disse que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Tem pessoas que nunca vai pegar uma Bíblia para ler, nunca vai pegar uma Bíblia, abrir e sentar para ler, mas ele lê a sua vida, ele lê a minha vida, ele lê a nossa vida. Então, grande é a nossa responsabilidade e a nossa missão que a igreja tem sobre a face da terra. Em último lugar, que todos os povos louvem ao Senhor. Esse é o desejo, né, de Deus, que todos os povos conheçam e louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidner e Champlin, faz parte do grupo dos salmos identificado como salmos Halel, ou salmos de louvor. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo, é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos, são os dois motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. Então, por que todas as nações devem louvar ao Senhor? Por que todos os povos devem louvar ao Senhor? Por dois motivos: pela sua benignidade e pela sua verdade, ou, outras palavras que traduzem isso, é a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, esses são os motivos que devem levar todos os povos e todas as nações a louvarem ao Senhor. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não os seus feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. Então nós não devemos louvar a Deus só pelos seus feitos, mas devemos louvar a Deus principalmente pelo seu caráter, pela sua essência.
né? Deus é amor e Deus é fiel. O seu amor revela a sua misericórdia para com o homem. O seu amor revela a sua benevolência para com o homem. E a sua fidelidade revela a sua verdade para com o homem. Então, nós devemos louvar Deus principalmente pela sua essência, né? O escritor diz aqui, em um mundo que às vezes nós destacamos tanto, né, irmãos, os feitos, né? Todos os homens querem ser destacados pelos seus feitos, né? Nós medimos o homem pelos seus feitos. Ah, quem que ele é? O que que ele fez? O que que ele fez de tão importante para merecer esse destaque, né? Nós medimos o sucesso do homem pelos seus feitos, quando na verdade deveríamos medir o sucesso de alguém não pelos seus feitos, sim pelo seu caráter, pela sua essência. O problema é que muitas das vezes a essência não é palpável, né? A essência às vezes não é visível, mas os seus feitos são, né? Às vezes o homem ele conquistou muita coisa material, e aí alguém olha e diz, nossa, esse é um homem de sucesso, mas não conhece o caráter dele, não conhece a essência dele. Às vezes é um mentiroso, enganador, é uma pessoa totalmente fora da vontade de Deus, mas tem resultado. Então as pessoas medem a outra pessoa pelos resultados, quando na verdade deveríamos medir as pessoas pelo seu caráter e pela sua essência. Assim também devemos fazer com Cristo, não louvá-lo apenas pelos seus feitos, que são maravilhosos. O próprio salmista louva a Deus pelos seus feitos, mas o nosso maior intensidade de louvor não é pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Eu acho lindo aquele hino que o cantor Delino Marçal escreveu e gravou e canta, dizendo assim, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Então não é porque Deus não faz alguma coisa que ele deixa de ser digno de ser glorificado e reconhecido como Deus, de maneira nenhuma. Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se ele não for curado, ele continua sendo Deus. Então Deus é Deus independente, irmãos, do que ele faça. Seja a bênção ou seja a maldição que vier sobre nós, ele continua sendo Deus. É por isso que Jó disse assim, receberemos dele o bem, diz a sua esposa, né? Quando a sua esposa diz assim, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, rapaz. Ele diz assim, você está falando como uma louca. Receberemos a bênção de Deus e não receberemos a sua maldição? O mal de Deus? Assim como recebemos o bem, devemos receber o mal. Ele continua sendo Deus. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é infalível. E graças a Deus por isso. Último destaque aqui, a Bíblia King James. A Bíblia King James, melhor dizendo aqui na volta, a ênfase o apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Está lá em Romanos 15, 11. Vamos ver para nós encerrarmos. Romanos capítulo 15, verso 11. Olha o que Paulo escreveu aqui aos Romanos sobre isso que nós acabamos de citar. Romanos capítulo 15 e verso 11. Já estamos caminhando para o encerramento da nossa aula de hoje. Olha só. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Paulo está citando aqui, né, o salmo, esse salmo convidando todos os gentios a louvarem ao Senhor, bem como todos os povos também a louvarem ao Senhor. Graças a Deus por essa maravilha. Paulo faz questão de citar este salmo para relembrar ou para lembrar os gentios e todos os não-judeus que a salvação deles e de todas as pessoas da terra, assim como a consequente glorificação universal do Senhor, fora planejada por Deus desde a fundação do mundo. Então tudo isso está planejado, tudo isso foi arquitetado por Deus desde a fundação do mundo. A conclusão, para encerrarmos, diz assim: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo.
e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor por seu amor e fidelidade, bem como pelo plano redentor executado por intermédio de Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa! Essa precisa ser a nossa missão, né? Precisamos aproveitar, irmãos, esses últimos dias, esses últimos tempos da igreja na face da terra. A igreja vive a última hora na face da terra, então precisamos aproveitar de todas as formas possíveis a anunciar a Cristo aqueles que ainda não conhecem. Então faça isso da forma que você tiver que fazer. Use todos os recursos que você tiver para anunciar a palavra de Deus, anunciar o Cristo que traz salvação a todo aquele que nele crê. Deus abençoe os irmãos. Nós voltaremos no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, com a terceira lição. Será o Supremo Bom Pastor. Será uma aula gloriosa, uma aula maravilhosa que nós teremos no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco. Deus abençoe o Luiz, acabou de chegar aqui, irmã Cristiane, irmã Marisa, irmã Rosângela. Irmã Marisa comentou aqui: nós somos raça eleita, sacerdotes reais, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino ao Senhor. Isso mesmo, Marisa, bem citado aqui. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Pastor Fagundes, Deus abençoe. Irmão Levi, Deus abençoe. Jacques, Deus abençoe. Pastor Reginaldo, Deus abençoe. Irmão Carlos, irmã Matilde, irmã Bel, irmã Marilene. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco. Deus os guarde, os abençoe. Hoje é o domingo de Páscoa, né? Comemorado por todos os cristãos em todo o mundo. Então nós teremos um dia com a nossa família. Estamos em quarentena ainda, não podemos nos reunir no templo, mas nós continuaremos servindo a Deus. Não é por causa disso que vamos deixar de servi-lo e receber dele a sua orientação. Hoje à noite, a partir das 20 horas, nós temos nosso grande culto de celebração ao Senhor, diretamente aqui da nossa igreja. E você que está em casa, que não pode sair, por favor, se conecte conosco, vamos juntos adorar a Deus. Separe um momento, arrume um lugar para que você possa ficar bem acomodado, para que você possa juntamente conosco cultuar ao Senhor, louvá-lo, ouvir também a sua palavra. Hoje estaremos falando sobre a ressurreição de Cristo, na mensagem de hoje à noite, sobre a ressurreição de Cristo, porque hoje é o domingo de Páscoa. Então nós estaremos falando sobre esse assunto logo mais hoje à noite. Então você não pode perder. Compartilhe, o link da nossa transmissão com seus familiares, para que mais pessoas possam ouvir a palavra e serem alcançadas pela palavra de Deus. Onde você está, feche os seus olhos, cubra a sua cabeça e oremos neste momento. Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, mais uma vez nós estamos diante da tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã tão preciosa, por esse tempo tão glorioso na tua presença, Pai. Eu te louvo pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanharam nessa manhã, Senhor. Todos esses irmãos que estiveram firmes conosco nessa aula de hoje. Continue abençoando os seus filhos, Pai. Que essa palavra, que esse ensinamento, que todo esse aprendizado de hoje fique guardado no nosso coração. Que possamos entender, Pai, qual é o propósito do Senhor para a nossa vida e para a tua igreja. Senhor, guarde-nos debaixo das tuas potentes mãos nesses dias de tanta luta e tanta dificuldade. Senhor, abençoa cada família, abençoa cada pessoa que esteve conosco ao vivo nessa transmissão e também aqueles que irão assistir depois, Pai, em um outro momento. Senhor Jesus, fica conosco nesse dia, abençoa a nossa família, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória de Deus, Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Tenha um domingo abençoado, cheio da graça e da presença de Deus. Que Deus te guarde e Deus te abençoe em nome de Jesus. Levante a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco e para sempre conosco permaneça. Então, se creem, digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.